Muito boa noite, momento de oração pela família. Meu nome é Pastor Alexandre Salles, seja muito bem-vindo. Eu te peço que você deixe os seus pedidos de oração aqui na descrição desse vídeo, ou no chat, ou nos canais de oração do WhatsApp ou Telegram. Os links vão estar aqui embaixo no vídeo. Então vamos estar lendo aqui uma passagem da carta de Judas, o apóstolo de Jesus, que diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles quem? Como aqueles anjos, né? Aqui a gente no contexto entende que ele está se referindo ao capítulo 6 de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, que os anjos os filhos de Deus tiveram contato com as filhas dos homens e nasceram os gigantes. É isso que ele está dizendo aqui. Está comparando o pecado de Sodoma e Gomorra, que foi a fornicação, um pecado principal, semelhantemente àqueles anjos também do capítulo 6 do Antigo Testamento, em Gênesis, como aqueles, fornicação como aqueles, os anjos, e ido após outra carne, também os anjos foram, e também as pessoas foram após outra carne, ali nas cidades de Sodoma e Gomorra, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então esses anjos, eles estão encarcerados, alguns deles, né, no inferno, e muitos deles já estão sendo ou ainda serão libertados deste cativeiro, aqui embaixo no abismo, para atormentarem os habitantes da terra nesse último momento ante a vinda de Cristo, a segunda vez. Então esses anjos que se tornaram demônios, eles estão presos, sofrendo a pena do fogo eterno. Fogo eterno é o inferno, que depois será direcionado ao lago de fogo e enxofre, em um outro local, mas não vão acabar as penas, fogo, os castigos, né? Então esses anjos, semelhantemente àquelas cidades, aquele povo que morava naquelas cidades de Sodoma e Gomorra, eles estão sofrendo a pena do fogo. E o pecado principal aqui que ele destaca, entre outros, né, foi a fornicação. Você se lembra que na cidade de Sodoma e Gomorra, naquela história verídica ali com Ló, eles queriam possuir os anjos, os habitantes ali. Eles chegaram ao cúmulo de não só com os seres humanos, eles querendo fazer esse tipo de imoralidade, mas também com os anjos, entendeu? Aí ele cita, Judas aqui cita o exemplo daqueles, lá no capítulo, se referindo ao capítulo 6 dos anjos, entendeu? Então essa é a profundidade dessa leitura. Ah, mas aqui não está dizendo isso. Está sim. E a igreja primitiva, principalmente Justino de Roma, no segundo século do cristianismo, ele viveu do ano 100 ao 165 depois de Cristo, como um pastor da igreja de Roma e de várias outras igrejas. Ele era de Samaria, né? Um estrangeiro na terra prometida, que se converteu ao evangelho e se tornou um profeta, um pastor do seu tempo, e deixou até um legado em uma obra que já se encontra em português, Justino Mártir, Justino de Roma, um livro de mais de 300 páginas, e que ele fala claramente que esses demônios eram como se fossem espantalhos na sua época. Eles faziam aparições no seu tempo. Não somente esses que foram no capítulo 6, mas os demônios que caíram juntamente com Lúcifer, como um raio que caiu do céu, como disse Jesus. Então eles saem do abismo, o abismo aqui embaixo da terra, na absoluta escuridão, nas trevas. O nome já diz, abismo, é porque está na profundeza dessa terra, a milhares, centenas de quilômetros abaixo,
que você e eu e ninguém consegue chegar vivo, né? Mas os mortos, quando morrem pela primeira vez, eles são depositados, alocados, vamos assim dizer, no inferno. E o inferno está aqui no centro, no miolo desta terra. Por isso que é fogo, escuridão, trevas, calor. E aí você começa a entender os vulcões, né? Aquelas lavas saindo dos vulcões. Porque é fogo que existe debaixo, lá no centro da terra. E que sobe tanto nos mares, nos oceanos, na profundidade, e também nos vulcões, na superfície aqui, seca. Porque existe fogo lá embaixo, enxofre. E esse inferno, esse local, foi colocado por Deus aqui, no abismo da terra. O inferno não está na lua, em outros locais. O inferno ele se encontra aqui embaixo, porque Satanás caiu aqui na terra, como um raio. Isso está escrito na Bíblia. E são várias as referências do Antigo Testamento, dos profetas, e do Novo Testamento, que mostram claramente que existe o abismo, o inferno, e que dá a entender que é aqui no centro do abismo, aqui na terra, nas profundezas. Esse texto de Judas, ele estava se baseando em até uma leitura de um outro personagem da antiguidade que se referia ao juízo final. Isso é um assunto mais profundo, mas é isso sim. Eu não vou estar falando aqui sobre isso, porque é um pouco bem mais profundo. Era um livro até considerado apócrifo por muitos, mas que Judas, aqui no Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, ele cita essa passagem neste livro que circulava já no primeiro século na igreja primitiva. É profundo, a Bíblia é muito profunda, sabe? Então, eles estão agora sofrendo a pena do fogo, mas estão, muitos deles, subindo aqui à superfície da terra. Existem potestades, castas de demônios, né? Milhares e milhares deles nas regiões celestiais, que Paulo fala. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, são contra as potestades, principados, espíritos dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais, aqui na terra e debaixo dela. Por isso que Isaías disse, e Paulo repete em uma de suas cartas, sobre a segunda vinda dele, que todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo dela. Quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, todos que estão no inferno saberão. O Filho do Homem chegou, hein? Os próprios demônios vão confessar isso para aqueles que estão enjaulados, presos nos cárceres, nesse fogo eterno. Entendeu? Por isso que Paulo fala, no céu, na terra, todo joelho vai se dobrar e até debaixo da terra. Porque debaixo da terra é o domicílio do diabo, é o inferno. É isso que dá a entender. E o profeta Isaías, Zacarias, Ezequiel, eles também mencionam muitas coisas assim em suas profecias. Isaías capítulo 66, ele mostra que as pessoas que se rebelaram contra Jesus na sua segunda vinda serão encarceradas no abismo, no fogo eterno. Se referindo a esse texto aí. Com essa mesma interpretação, fogo eterno no abismo, na escuridão, nas cadeias eternas, se referindo ao inferno. Então, isso não vem só do Novo Testamento, esse tipo de interpretação, mas foi tirado. Paulo tirou esse tipo de visão, de interpretação, através do Espírito Santo de Deus, do Antigo Testamento, e colocou nas suas cartas endereçadas à igreja do Novo Testamento. Porque no primeiro século, até o ano 110, 130 depois de Cristo, após eles todos, os apóstolos, já terem morrido, não existia um Novo Testamento impresso como temos hoje. Existiam alguns papiros isolados, né? Mas bem perto do final da virada do primeiro para o segundo século, que começou esse estudo, essa organização para formar o primeiro cânon da Bíblia. E só no ano 130 que formou nessa linha, né? Os evangelhos ali, das cartas de Paulo, tudo nessa ordem que temos hoje, mais ou menos, né? No ano 130 depois de Cristo.
Mas na época de Paulo, ele não abria o Novo Testamento em Mateus, Lucas e João para a pregação do Evangelho nas cidades, nas viagens que ele fazia. O que ele abria? O que ele estudava? Era o Antigo Testamento, eles só tinham isso, né? Na língua grega, a Septuaginta, já estou entrando aqui nos termos mais difíceis, era uma Bíblia que era usada por Jesus, até na época, pelos apóstolos, que era escrita na língua grega. Essa que era a mais usada na época de Jesus. Existia a Bíblia hebraica, mas a mais usada na época de Jesus, no Novo Testamento, era a de língua grega. E ele abria essa Bíblia no Antigo Testamento, interpretava e escrevia as cartas para as igrejas. Igrejas, variadas igrejas que Paulo escreveu, né? Nas suas viagens missionárias. Então essa ideia do fogo eterno, essas passagens do inferno estão no Antigo Testamento, primeiramente com os profetas, que tiveram também as suas interpretações no Novo Testamento, à luz de Cristo, Jesus. Então esses anjos estão sofrendo a pena do fogo eterno e esperando o dia do juízo final para serem julgados de acordo com as suas obras. Então essa é a passagem, esse livro aqui, quer dizer, essa carta de Judas é um livro curto, mas que contém muitas informações, muita profundidade espiritual por detrás da letra. Então vamos ao momento da oração. Vocês podem ir colocando seus pedidos aqui. E Deus está no controle de todas as coisas. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em espírito e em verdade, te agradecendo por esse mais um dia de vida. Continua conosco, meu Pai, abençoando aqui as famílias representadas nesse culto, nesta live, neste momento de oração pela família, nos livrando, nos guardando de todos os males, porque Jesus disse em determinado momento: eu não te peço, meu Pai, que o Senhor os tire deste mundo agora, que não é a hora, mas eu te peço que o Senhor os livre de todos os males. E nós estamos reforçando essa oração de Jesus nessa noite, para que Ele continue nos livrando de todas as emboscadas, armadilhas, trairagens da parte do inimigo que quer nos passar para trás, quer nos fazer um dano, um mal. Mas todas essas obras, essas ações, essas maquinações de familiares, de pessoas, de falsos amigos, pessoas que estão à nossa volta, na escola, no trabalho, no dia a dia, que estão fazendo trabalhos para invocação do diabo contra as pessoas, contra nós, esses trabalhos estão sendo desfeitos e perdendo a sua eficácia no nome de Jesus nesta noite. E que toda arma forjada está direcionada contra nós caiam por terra em nome de Jesus. Porque Jesus é Deus e Deus é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E nós estamos pedindo com fé, que é a certeza das coisas que a gente espera, e sabendo que Ele está ouvindo as nossas orações, porque nós somos pecadores e estamos pedindo perdão dos nossos pecados, nossas falhas. E Ele é o Todo-Poderoso, para que Ele venha nos atender nessa oração da noite. E que esses trabalhos, essas armadilhas, artimanhas de Satanás caiam por terra na nossa vida, na sua casa, entre os seus familiares. Que desembarace na sua vida financeira todo esse enrosco que muitos invejosos, muitas pessoas malignas estão pedindo ao diabo para que faça uma arruaça na sua vida, mas isso está sendo queimado pelo poder de Deus em nome de Jesus nessa noite. E nós invocamos os santos anjos de Deus que estejam do nosso lado conosco, enviados pelo Espírito Santo de Deus, para nos ajudar nesta luta espiritual. E nós oramos para que sejam derrubadas todas essas ações, essas mandingas, essas coisas do inferno, esses trabalhos,
sejam desfeitos todos eles em nome de Jesus nessa noite. E que essa noite, esse dia, seja um dia de paz. Essa noite, você vai dormir bem, consiga descansar, um sono abençoado, despreocupado, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, e que as portas, no decorrer desta madrugada, de amanhã, desta semana ainda, as portas venham se abrir, a sabedoria de Deus venha te iluminar a direção, o discernimento do Senhor, para que você faça o que deva ser feito com a orientação do Espírito Santo de Jesus. É isso que nós estamos pedindo. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, nós vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, meu Deus, abençoa as famílias, aqueles que estão no leito, algum problema de enfermidade, doenças, dores, sintomas, que sejam expelidos essas dores e que o Senhor cure e liberte todos eles em nome de Jesus nessa noite, porque o sangue de Jesus tem poder e nós estamos invocando aqui a tua bênção, o teu nome, e os espíritos malignos têm que retroceder. Eles não vão, eles têm. É uma ordem que nós estamos dando no mundo espiritual, no nome de Jesus. E está acontecendo agora. E Deus é o vencedor das batalhas em Cristo Jesus. E que nunca perderá, nunca perdeu uma batalha. Está do nosso lado. Então nós estamos te agradecendo por tudo. Pelo pão nosso de cada dia, das curas que estão sendo realizadas, das pessoas que estão saindo dos hospitais, que vão sair, voltando para um quarto e recebendo alta e sendo curados, todos eles. Nós pedimos em nome de Jesus isso. Pode ir colocando seus pedidos aqui, colocando o nome da pessoa, porque Deus está indo à frente, do lado direito, desfazendo todas as doenças, curando aqueles que estão cativos e precisando de libertações. Abençoa também, meu Pai, na área financeira, abrindo portas. A situação está difícil no Brasil e no mundo, mas para Deus não existe dificuldade tão grande assim que Ele não possa resolver. Abra uma porta no meio desse deserto. Deus fez brotar a água de uma rocha no meio do deserto. Ué, mas não tem água no deserto, mas Deus fez água potável e matou a sede daqueles milhares, centenas de israelitas do seu povo. Ele pode abrir a porta da visão, da oportunidade neste tempo que estamos vivendo. E vai te abençoar nessa noite, vai nos abençoar. E nós estamos confiando e depositando a nossa força, a confiança em Jesus, em Deus, que pode todas as coisas. Então abençoa nessa parte também financeira, abrindo uma porta ou portas. Abençoando também na vida sentimental, restabelecendo, restaurando os casamentos, os noivados. E que esses espíritos de briga, de discórdia, de confusão caiam por terra, porque existem trabalhos para te perturbar na vida financeira e existem trabalhos também que querem separar você da sua mulher ou você do seu marido. Por que as pessoas fazem isso? Por pura inveja, por pura maldade. E estarem nas trevas e com cabeça cheia de pensamentos, coração, coisas malignas. Mas como nós dissemos aqui em oração, que esses trabalhos, todos eles sejam desfeitos, todos eles, que percam a sua eficácia, no nome de Jesus nessa noite. É para isso que estamos aqui orando. A oração do justo tem poder diante de Deus. E não somente estou orando, vocês estão pedindo também. E tendo fé de que Deus está atuando. Então nessa área sentimental, nos problemas de depressão, maus pensamentos, só fica pensando em coisa errada, coisa negativa, não vai dar, é isso, é aquilo, aquilo outro. Isola esses pensamentos. E pensa grande. Pensa que pode. Bate na porta, que a porta vai se abrir. Continua lutando. A situação é difícil, mas você não deve desistir.
Você tenha certeza que vai conseguir. Faça o que tenha que ser feito e você, com a ajuda de Deus, vai conseguir ter a vitória. É no seu casamento, é na sua vida profissional, é na vida espiritual. Estarmos preparados para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja, para que você não fique de fora. Então tenha fé, não fale que não vai, que não dá, que não está conseguindo. Vai sim, que você tudo pode naquele que te fortalece. Quem te fortalece é o Espírito Santo, é a graça de Deus. Sozinhos, realmente ia ficar muito difícil para nós. Mas nós temos aquele que é o Consolador e que criou o céu e a terra, que tem um poder tremendo, que eu e você, nós não temos a noção desse poder, porque é muita coisa, e nunca teremos a dimensão desse poder do nosso Deus. Ele é muito poderoso, você não tem noção, nem eu. E é esse Deus que estamos aqui invocando nessa noite e pedindo a sua ajuda. E Ele tem prazer em abençoar, porque Deus está escrito na Bíblia. Deus é amor. É um amor superior de um amor de um pai para o filho, um amor humano. É o amor de Deus, é bem diferente, não tem nada a ver com o nosso amor para com os homens. Então, meu Deus, estamos aqui te agradecendo pelas bênçãos de hoje. Te agradecendo pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. E continua conosco nessa noite, nessa madrugada. E nos chamando até de madrugada para orarmos mais um pouco. Porque Deus está atendendo aos nossos pedidos e está fazendo milagres, sinais e maravilhas a favor do seu povo, das famílias aqui representadas. Nós te agradecemos por tudo. Ficamos em paz com a tua bênção. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui desse momento da oração pela família. Eu agradeço pela audiência. Meu nome é Pastor Alexandre Salles. Eu te peço somente que você se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, para que você receba as futuras notificações, né, no seu canal, na sua conta do YouTube, que você seja avisado, que sempre vamos estar entrando aqui ao vivo a partir das 22 horas, regularmente, todos os dias. Então, muito obrigado. Continue colocando seus pedidos de oração aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar vendo todos eles. Só que Deus, o Espírito Santo de Deus, já viu todas elas, tem visto. Antes de nós mesmo. Ele já tem visto todos os pedidos aqui, coletados os dados. E já está respondendo todos os pedidos. Essa é a nossa fé. Mas, posteriormente, eu vou estar lendo também. Então, um grande abraço e até a próxima. Um momento de oração.